encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que estava falando: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a minha vontade, a vontade do meu Pai que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. No Evangelho de hoje, na nossa vida, nós ficamos mais próximos daqueles que a gente se considera irmão quando a gente vê que o irmão tem coisas semelhantes a nós. Isso nos faz ser irmãos de uma pessoa. A semelhança. Tem muitos irmãos que têm os mesmos hábitos, tem muitos irmãos que têm os mesmos costumes, tem outros irmãos que brigam o tempo todo e é por isso que é irmão, né? Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu brigava o tempo todo. Quando eu era mais jovem, eu brigava o tempo todo com a minha irmã, né? E aí foi passando o tempo, a gente se acostuma. É claro que isso nos torna irmãos, mas Jesus nos convida a outro tipo de semelhança. Nós todos somos convidados a viver e sermos irmãos do Evangelho. Irmãos de Evangelho de Cristo. Porque se você for pensar bem, Jesus disse: nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos. É necessário que esse conteúdo seja colocado na nossa vida. Porque como que eu vou brigar com a pessoa, sendo que a pessoa é meu irmão? Como que eu vou brigar com fulano, com cicrano, sendo que cicrano é meu irmão? Ah, mas cicrano fez não sei o quê. Cicrano fez... Não... Perdoa. Jesus nos dá o dom do perdão. Você não perdoa seu irmão? Perdoa ele. E vejam que bonito que Jesus diz: todo aquele, e eu repito de novo, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, este é minha irmã, e este é minha mãe. Que coisa bonita, cara. Jesus nos dá o privilégio de ser irmãos dele. Jesus nos dá o privilégio de ser irmãos de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa mais bonita. Que coisa mais cheia de graça. Que é Jesus dizer: vocês que fazem a minha vontade são meus irmãos e minhas irmãs. Nós também somos convidados a fazer a vontade de Cristo hoje, mas é necessário que hoje nós tomemos mudança da nossa vida, seja qual vida que nós estamos. É necessário que nós se convertemos para o Evangelho agora, enquanto há tempo de se converter, porque Jesus está esperando. Eis que sou a porta e bato. Jesus também quer bater na sua vida hoje, neste momento. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, testemunhamos hoje uma verdadeira catequese de como entrar na vida da outra pessoa. Você precisa ser irmão de verdade para conseguir entrar intimamente na vida da outra pessoa e assim ensiná-la e assim ajudá-la a se levantar. Nós precisamos fazer isso. É necessário que, como irmãos também, nós reerguemos o outro. Não é para olhar o outro, ver o outro fazendo doideira e pensar: coitado, ele não teve rumo na vida. Claro que a gente deve lá ajudar, por mais que a outra pessoa não aceite. É necessário que nós iremos lá ao encontro da pessoa. É necessário que a gente vá ao encontro do outro, porque só ali, naquele contato, Jesus olha e fala: este está cumprindo com os desejos de meu Pai.
E o nosso Pai, Ele é um Pai tão misericordioso. Ele ama tanto que Ele entrega a vida do seu Filho para salvar todos nós. Esse é o mistério de alegria, misericórdia, mas acima de tudo fé que nós devemos carregar para a nossa vida. Jesus não demonstra, mas ajuda todo aquele que precisa. Ele não demonstra raiva, mas ajuda todo aquele que precisa. Ele demonstra compaixão. Um padre domingo explicou para mim assim, ele falou na homilia assim: nós todos precisamos ter compaixão na nossa vida. É necessário que nós tenhamos a compaixão. A compaixão é você ver o outro sofrendo, você ir lá ajudar o outro. Porque quantas vezes a gente vê o outro sofrendo e a gente vê e deixa ele sofrer. É necessário também que nós criemos o dom da compaixão na nossa vida. Jesus, ele tem a compaixão. E caríssimos irmãos e irmãs, a gente não vai ser irmão de verdade em Cristo se a gente não tiver compaixão pelo outro. Essa que é a verdade. Se a gente não vê o outro sofrendo, se a gente não vê o outro triste e ir lá ajudar, a gente jamais vai ter essa compaixão sincera que Jesus tem para a nossa vida. O dom que Jesus tem, poucos vão conseguir ter, porque o nosso humano não deixa. Mas a gente pode aprender com Jesus. Ser como Ele, viver como Ele. Assim, viver como Jesus vivia, se torna mais fácil escutar aquela música do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Percebem? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que ele sentia, sorrir como ele sorria, para chegar ao fim do dia e ser muito mais feliz. A compaixão. Sentir a compaixão que Jesus sentia nos torna mais puros de coração e mais humildes. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.